E esse lugar foi um dos lugares mais atendidos pelo Serviço de Promoção do Menor, o Servi. Daqui saía um bom número de meninos para aquela instituição, os meninos do Servi. Então o Servi para essa comunidade representou muito. Representou cuidado, carinho, formação, promoção de muitas crianças igual a mim. Nós chegamos lá por uma hora com sol escaldante, muito calor. E nós levávamos nossas mudanças, né? Porque nós fomos para morar. Então, muita caixa, pacote, malas, né? Chegamos na rodoviária, num calor muito grande, e não tinha ninguém quase. Algumas pessoas dentro da rodoviária e um grupo de meninos ali fora. Olhamos, nós vamos pegar um táxi para levar essas coisas para casa, né? Menino, aqui tem táxi? Tem não, tem nós. E nós não estávamos entendendo se tem nós. Aí eu perguntei, não existe uma carroça assim para a gente poder levar as malas? Tem não, tem nós. Até que nós entendemos que esses meninos tão pequenos faziam um trabalho tão importante na comunidade. Aí um disse, nós leva. Aí eu disse, não tá bom. Mas num instantinho pegaram todas as coisas, né? E fizeram uma fila e foram andando e nós atrás deles, né? E a irmã Vera de olho nesses meninos, observando a situação desses meninos. Era assim que a escrava de Januário vivia. As mães trabalhando, lavando roupa, lavando roupa, outros trabalhando na roça, e aquele problema todo, nas vazantes. E eles, inclusive o menino da Rua da Palha, trabalhava muito. Aí chegamos na nossa casa, né, recebemos a chave da casa, entramos, e a irmã Vera ficou lá fora dando uns trocadinhos para os meninos, pelo trabalho prestado, e já ficou conversando com eles, informando o nome deles, moravam, alguma coisa, conversando já com os meninos. Foi a última a entrar em casa. E a gente já viu ali, assim, que ela estava interessada já pelo futuro dessas crianças. E no caminho ela havia dito, alguma coisa tem que ser feita por essas crianças. A irmã Vera falou, eu vou trabalhar com essas crianças. E quando chegou na Rua da Palha, viu aquela pobreza, todo mundo numa barraca de palha, ela começou a trabalhar com as mães. Ela já percebe que aquele é o público que ela vai assumir. Mas não é à toa que a irmã Vera pensa assim, porque a nossa congregação, ela foi fundada para atender crianças, jovens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e mulheres, que eram as realidades mais sofridas daquela época. Então, o nosso fundador, Eduardo Michelis, ele funda a congregação e, junto com essa congregação, ele funda um orfanato para atender crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, quando ela chega ali, a gente chega enquanto irmãs com o desejo de implementar um pouco o carisma, a nossa espiritualidade, aquilo que a gente traz como mais precioso, que é a inspiração do nosso fundador. Então, a missão das irmãs no Servi é com esse grande desejo de ser esse sinal providente do amor de Deus para aquelas crianças, sobretudo aquelas pessoas mais pobres e mais fragilizados, que ali naquele momento eram as crianças e adolescentes, né? Irmã Vera tinha parece um imã. Ela saía na rua, quando ela voltava, vinha uma tropinha atrás dela. Sempre, ela nunca voltou sozinha da rua, né? Sempre tinha alguém acompanhando. E ela começou então a fazer a reunião com esses meninos. E posteriormente elas criaram o grupo de mulheres, né? E foi daí que eu comecei a acompanhar a minha mãe, que também fazia parte desse grupo de mulher. E passado o tempo, em 1968, né, eu já estava junto com esse grupo de mulheres participando com minha mãe. Não tinha onde ficar com esses meninos. Ficava ou nos fundos da nossa casa, embaixo das mangueiras, depois
foi levando esses meninos para alguns lugares que foi oferecido uma estrebaria, tem uma estrebaria muito abandonada. Ela arrumou aquilo lá para reunir as crianças para fazer esse trabalho ali. E as primeiras reuniões que esse grupo de mulheres fazia com a irmã Vera era no curral, lá numa comunidade chamada Galileia, que era lá que a gente reunia. E eu acompanhava minha mãe nesse trajeto lá para o curral, né? E logo depois, elas começaram a reunir no lactário. Existia o lactário, onde elas começaram a fazer os trabalhos de bordado e costura. Começou ali do lactário com os meninos, onde foi meu menino. Foi 2 meninos meus, Ginelis, que começou junto com ela, Ginelis que saltou da história. Ela falou que pretendia criar uma diretoria para gerir e cuidar dessas crianças. Aí um dia ela falou comigo, eu não consegui até agora, eu fiz uma lista de pessoas possíveis que poderia estar criando essa associação, né? Essa diretoria. Mas eu quero que você, Genelício, eu vou fazer aqui o nome dessas pessoas de novo e você vai procurar essas pessoas para a gente fazer uma reunião aqui. Aí eu saí atrás dessas pessoas. Aí faltava um nome, né? A irmã uma vez me falou assim, nós precisamos de dar um nome a esse grupo, a essa entidade. E ela me falou assim, lá em São Paulo tem um nome lá que cuida de crianças, que é FEBEM, tem a FEBEM, a FUNABEM. Só que aí depois ela falou, não dá para colocar esses nomes, porque dá a impressão que essas crianças são delinquentes. E o FUNABEM e a FEBEM era ligado com esses movimentos, né? Com essas crianças que estavam fora, né? Então nós vamos mudar. Eu falei assim, então tá bom. A senhora está querendo servir essas crianças aqui de Januário? Ela falou, não, tudo bem. Então vai ficar Servir. Aí daí que veio o nome Servir. Ela começa com esse trabalho gestado dentro do antigo lactário. Ela, as irmãs e as mulheres, as mães que trabalhavam nessa obra, né? O antigo Palácio do Bispo. Existia um clube de mães e muitas mães levavam os filhos para essa reunião delas. Então acontecia às vezes 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e todas as mães queriam levar, tinham que levar os filhos, porque não existia creche, não existia nada. Aí tinha que estar com esses filhos junto a elas. E elas vieram aqui, essas irmãs, foi porque Januário era pobre, e a gente, mulher, não sabia muita coisa que a gente aprendeu. Bordar, costurar, arte culinária. Veio ela, mais uma Vera, para mexer com a criançada. Veio Maria de Lourdes para costura. A irmã Rufina, arte culinária. A influência da irmã Vera do Servir foi grande na vida de muitos desses meninos, dessas mulheres, dessas mães, com os encontros que tinham, os encontros que a irmã Vera promovia, com palestras, com psicólogos, com pediatras e tudo, porque a carência aqui era total em todos os níveis, né, em todas as áreas. E em termos de alimentação, que o recurso era muito curto. Aí ela foi e falou assim, só que aí você vai ter que ir atrás dessas crianças. Porque lá na praça, quando ela desceu lá na Praça Getúlio Vargas, era aquela meninada, as plantas que plantavam lá para embelezar o jardim, eles quebravam. Era criança que subia nas portas das casas, batia nas portas das casas pedindo comida, que era uma dificuldade naquele tempo. Muitas crianças passavam fome, não tinham um lar. Então foi isso que fez a irmã Vera
buscar essas crianças. E eu saí atrás. Ela falou assim, ó, nós temos que arranjar uma coisa de ocupação para essas crianças. Ela correu atrás, procurou o Lions Club, que na época reunia lá no Centro Cultural, e pediu para eles arranjar umas caixas de engraxate. Logo depois ela começou a organizar um grupo de crianças. Tinha o grupo dos engraxates e os carregadores de mala. Aqueles engraxates também ganharam um uniforme assim, os outros também. E para os meninos que estavam assim, esses grupinhos trabalhando, se organizarem, trabalharem direitinho, ela não podia estar acompanhando. Então ela foi no batalhão e falou com o capitão, pediu um soldado para um guarda, né? Para estar com os meninos, não para corrigi-los, né? Para educá-los, acompanhar. Então esse guarda todos os dias estava na rua com esses meninos. Mas eles fizeram uma amizade tão grande com esse policial, era bonito de se ver como ele se interessou também na formação dos meninos, né? Porque o menino do serviço ninguém mexia. Ninguém. Eles tinham promotores, tinham advogado, eles tinham tudo. Tinha advogado da Alipe, Montalvão. Chegou uma época que Dom João Batista, foi o bispo que mais construiu em Januária, ele precisava do lactário para construir a casa dele, que aí a gente chamava de Palácio do Bispo, né? E aí a irmã Vera falou assim, e agora para onde que nós vamos? Não temos lugar. Aí eu falei assim, ó irmã, eu conheço muito o Padre Afonso. Ela falou assim, ó, então você vai lá e conversa com ele, porque tem um local que era uma escola antigamente, né? Escola Nossa Senhora de Fátima. E logo que a escola saiu de lá, eles alugaram para uma serralheria. Né? E estava lá, a serralheria também saiu de lá e ficou esse local vago, com muita ferragem, que era uma serralheria, muita ferragem lá, o mato cresceu, tomou conta de tudo. E aí eu falei com a irmã Vera desse local. Aí eu procurei o Padre Afonso. Aí o Padre Afonso falou assim, ó, então você procura Dom João Batista, porque ele se ele autorizar, vocês podem ir para lá. Ele falou assim, tá, tudo bem. A área está lá desocupada, vocês podem ir para lá. Para o serviço estar aqui. Aí nós fizemos mudança, a meninada, trouxemos livros, cadernos. Na verdade, nós não tínhamos imóveis, né? Não tinha móveis. Era só mais livros, né? Algumas mesas, pequenas mesas. Aí nós mesmo trouxemos nos braços e a meninada fez a mudança. Com toda dificuldade, hoje o serviço, não sei se vocês foram lá ao local, foi um local assim que conseguiu através já do outro bispo, Dom Anselmo. O primeiro contato meu com o serviço foi através dos colegas de rua, né? Que me trouxeram. Silvino, Pedro Cecília, João Luiz, Agostinho Paiva, Agostinho Figueiredo Paiva, que nós éramos todos colegas de rua. Aí esse foi contar a história de cerveja, eu vim, né? Na verdade, não foi nem para cá, fui para Itália, o Menino Jesus, que onde hoje é a Casa do Bispo, o Palácio Episcopal, né? Que Dom João Batista construiu na época. Através do momento que meu pai vai matricular o meu irmão Ataíde. E eu acabei indo por tabela, porque ele não queria, ele queria que eu ficasse para ajudar ele. Mas eu falei, eu também quero participar dessa casa. E é assim que eu vou servir. Eu praticamente me automatriculei no serviço. Na época eu tinha 8 anos, 9 anos. E aí a gente tinha uma preparação pela irmã Vera. Naquela época tinha comissário de menor, hoje não existe, né? Comissário de menor, a gente não podia ficar na rua. E aí a irmã Vera organizou esse lactário, né? Que hoje é Servi, né? Era lá antigamente. Ela organizou esse lactário para que a gente ficasse lá, ia lá todos os dias, entendeu? Aí meu pai, na época da Piracema, a irmã Vera levava meu pai para tomar conta do CV, porque ficava ocioso, não tinha nada, né? Porque não podia pescar, quando fecha a pescaria. A lavanderia, não. As roupas, minha mãe sempre lavou no rio e tudo. Então, eu fiz o pré em 16
e primeira série 7. Com 8 anos, João começou a me levar para lá. Então era levantar, dar um banho de rosto, escovar os dentes. Às vezes não tinha café em casa, ia tomar um café era lá. Lá chegava, tinha o primeiro momento da oração, a limpeza do pátio. Depois ia para a aula de reforço. Depois da aula de reforço saía para as brincadeiras, para as oficinas, tomava banho. E aí a turma da manhã almoçava, a turma da tarde jantava e retornava para casa. Todos os dias era assim. A gente queria credenciar pelo servir, né? A gente tinha o maior respeito. O pessoal da sociedade tinha o maior respeito para os alunos servir. O servir era um cristal para a Irmã Vera, né? Era pedra pessoal da Irmã Vera. Sempre pela formação da Irmã Vera, tudo a gente tinha na sexta-feira, eu trabalhava, eu tinha na sexta-feira, eu era obrigado a ir escutar os seus ensinamentos toda sexta, entendeu? Eu trabalhava, então não podia ir todo dia. Quem não trabalhava, e todo dia ia, né? Para a educação e para a formação. Algumas pessoas sobressaíram, né? E outras não, porque todo mundo é carente, é muito carente, né? Quem conseguiu ouvir ela sobressaiu, entendeu? Ali ele tinha alimentação, tinha recreação, tinha a aula de reforço que eles estudavam. Quem estudava de manhã ia à tarde, quem estudava à tarde ia pela manhã, tinha aula de reforço e tudo aquilo que tivesse participava. Como tinha muitos meninos, tinha que ter instrutores homens. E mais tarde o Servir começou a receber meninas, porque não tinha como. Aqui mesmo, da minha cunhada, ela tinha 3 meninas e 2 meninos. Ela mais precisava era de resguardar e proteger as filhas. Ela saía para trabalhar e as meninas ficavam aqui, à mercê, né? Solta aqui, os meninos também. E aí começaram a receber meninas. Hoje eu estou com 48 anos, então, 40 anos atrás, eu participei daquela entidade que ali sim é uma formadora de caráter. E a Irmã Vera, que eu vou te falar, até para chamar a atenção, ela era extremamente dócil. Eu tenho essa lembrança assim dela, maravilhosa. E como qualquer criança de comunidade apertada, arisca eu. Arisca, brigona, brigava na rua mesmo, com homem, com mulher. E meu pai, como ele bebia o dia todo, quem cuidava de mim era João. Entendeu? Então a referência de pai, na verdade, que eu sempre tive foi ele. Então, assim, a Irmã Vera, ela acolheu a gente e fez de quem lá esteve homens e mulheres de caráter, de muito caráter, feliz que frequentou aquela casa. Toda quarta-feira tinha aula de formação com a Irmã Vera, todo quarto. A Irmã Vera nunca chamava de atenção na frente da gente. Quando a gente tinha para chamar a atenção, ela levava nós lá no banco, lá na mangueira, lá no final. Sentava lá por meia hora, 1 hora, ficava dando conselho a gente, conversando. Ela nunca chamou a atenção de ninguém na vista dos outros. O Terno dos Temerosos, que eu coordeno há 32 anos e faço a folia há 43, foi lá dentro do Servir que tudo começou. Porque a irmã, ela não só preocupava na formação humana, ela também falava que quem estava lá tinha que preocupar com os valores e as manifestações culturais que tinha em cada comunidade. E aqui sempre foi o lugar de destaque do Terno dos Temerosos, ou o nosso Reis dos Cacetes. Então foi lá que eu dancei o Reis pela primeira vez. Foi lá que a Irmã Vera mandou fazer umas calça jeans, umas camisetas do Servir, um gorrinho, e a gente começou a brincar de ser folião de reis. Olha, na realidade, a formação de menino do Servir, para mim foi muito bom, tá entendendo? Assim, porque eu consegui captar os ensinamentos, tudo que ela, né, falou para mim, né, eu levei para o lado bom. No lado bom. Você não para de estudar, ela falava comigo, não para de estudar, não para de trabalhar, seja honesto, tá entendendo? Então ela ensinou muita coisa boa. Eu saí da padaria com 12 anos, eu estava trabalhando na padaria, aí fiquei 3 anos na padaria, saí com 15, fui pro Olegário Maciel, continuo trabalhando na padaria Olegário. Do Olegário, fui pro Colégio Agrícola. Tudo nessa formação dela, de ter ajudado a gente muito. Ela realmente foi uma segunda mãe pra gente. O Servir, ele foi o alicerce, entendeu?
E muitos que por ali passaram, hoje não existem mais. Um bocado foram embora. Inclusive tem filhos do Servi, que a gente fala assim, que moram fora, moram em outros países, pregando o que aprendeu. E eu vou te falar, quem é pai e mãe que foi lá do Servi, criança, são ótimos pais e ótimas mães. E aí, quando eu voltei lá quando eu cheguei lá em fevereiro, lá no Olegário, para mim fazer a minha matrícula, que eu meio que tinha que ir, né? Eu fui lá e aí eu comi uma caixinha engraxate, aí a dona Maura, eu lembro dela como hoje, dona Maura, né? Falou assim, ô meu filho, eu vou olhar a lista, olhou a lista, que cada escola mandava 10 alunos, mas mandava os melhores. Como eu era um dos piores, mais disciplinado, né? Acho que a dona Maria sabia para não deixar eu, para não levar o nome ruim do Onelo pra lá. Aí não mandou, não colocou o meu nome. Quando eu cheguei aqui, mais baixo, com a caixinha, a irmã velha me conheceu. O que aconteceu, aí? Falei, nada, não aconteceu alguma coisa, você não é assim. Porque eu já chegava brincando, chegava bagunçando, chegava mexendo com todo mundo, e eu cheguei quietinho, com a minha caixinha de engraxate, ela me levou lá pro banco, lá pro final, e queria saber o que aconteceu comigo. E eu cheguei a falar com ela, não, irmã, não teve, você não é assim. Aí eu falei, irmã, não vou estudar esse ano. Ela falou, não, isso dá por quê? Eu falei, mãe, achei vaga. Ela falou assim, não, você vai estudar no São João. Que era meu sonho. Aí a irmã falou assim, não, você vai estudar no São João, porque o seu Vicente deu uma bolsa para um aluno servir, a bolsa é sua. Então a irmã foi diferenciada na minha vida. Não falava, não pensava em adotar criança, nem nada. E irmã Vera, colocando no meu pé, Cida, adota uma criança, porque, né, você... No dia da manhã, você pode, dona Raimunda, faltar e você ter uma pessoa com você. Eu falei, irmã, não quero não. Eu já fui criada com mãe adotiva, que foi manhinha. Então, para quê eu ia adotar uma criança? Mas não pode, disse não sei o que. Eu falei, irmã, Vera, não sei não. Vou pensar. Chegou um compadre meu onde eu trabalhava na Palmeirinha, que era de Maria da Cruz, era 12 quilômetros, onde eu trabalhava. Aí chegou esse compadre meu, que era o padre da menina, e falou assim, ô comadre, tem uma menina ali, que a mãe é pobre, só não quer adotar? Eu falei, não quero não, compadre. Ô comadre, a bichinha é assim, assim, assado. Eu falei, ó compadre, eu vou pensar. Aí cheguei aqui em casa, conversei com minha mãe, conversei com meu marido, né, aí ele concordou. Aí eu acabei adotando. Aí antes da irmã Vera saber que de eu falar para a irmã Vera que eu tinha adotado a criança, que era o sonho dela, a menina, essa que vocês foram hoje lá em Cecília, a Lípia, falou para a irmã Vera. Aí ela veio passear aqui, veio baixar aqui em casa para conhecer a princesa, como dizia ela. A irmã, ela cuidou de muitos homens e mulheres de Januário. Mas ela tinha uma prioridade que era acolher o pequeno, o menor. E o trabalho dela com esse pequeno menor era de transformar em gente, cuidar de gente. E eu digo que ela na minha vida representa muito. Eu sou professor, ela me encaminhou para isso quando me perguntou o que é que eu queria ser da vida. Ela foi uma das incentivadoras no meu trabalho de poeta, né, no meu trabalho de escrever. Ela me orientou a fazer o meu primeiro curso de formação de teatro. Então, o meu encontro com a irmã Vera é um encontro constante e que por isso eu estou sempre revisitando as nossas conversas e fortalecendo esse vínculo que ela criou não só com João Damasceno, mas com muitos meninos de Januário. A irmã Vera para mim foi tudo. Foi a minha segunda mãe. Eu tenho o dom hoje de fazer meu trabalho de pintura, letreiros. Foi a irmã Vera que me ensinou, que me incentivou. Quando teve uma viagem que ela fez para Santa Catarina, quando ela voltou com livros de como fazer letreiros, lápis de coleção, para que eu pudesse exercer meu serviço hoje. Então foi incentivo da irmã Vera me colocar nesse caminho da arte. E ela fazia tudo, olha, plantar uma horta. Tempo de carnaval, ela fez tudo, botou esses meninos bloco na rua. Os menininhos de prédio desfilavam,
fazia tudo. Primeira vez que ele desfilou foi com o vestido de saco de estopa, desfile, vestido de saco de estopa. Mas não perdi um ano no desfile. O presidente tinha que dar jeito, tinha que dar conta, arrumava instrumento. Menina, mas era uma festa o serviço. A irmã Vera era essencial em todos os setores. Então, tudo que falava tinha a palavra dela. E eu lembro que ela, comigo, eu era a professora mais nova da turma, né? Aí ela me veio uns brinquedos da Alemanha, acho que foi da Alemanha. E no meio dela tinha uma boneca preta, pretinha, do cabelo tonhonhon, que nem a gente. Aí eu apaixonei com a boneca, ela falou assim, pois não, é sua. Você é a única menina que tem aqui. Porque era da turma, era a mais nova. A Vera era uma santa aqui na Terra pra gente, viu? A paciência em pessoa, o amor, a delicadeza em pessoa. Ela, muitas vezes, ensinou a gente a ficar com vergonha das atitudes ríspidas, das atitudes mais grosseiras, violentas, porque o próprio ambiente, muitas vezes, nos impelia para se comportar assim como defesa. Ela começou a colocar meninas, elas ficavam comigo, eu ensinava, eu cuidava da limpeza mais assim, só do refeitório, sala era tudo por causa das meninas. O serviço era assim, era um ajudando o outro. Arrumava serviço para elas, mas elas com os alunos tinham o direito de deixar a sala limpa. Eu comecei a trabalhar com a irmã Vera, dando catequese lá na Rua da Palha, né? Que hoje não é mais Rua da Palha. A catequese funcionava num curral. Acho que era um curral antigamente, aí a gente dava catequese lá com ela, né? Aí depois foi que eu fui lá pro Servir, trabalhar lá com ela, né, dos meninos, para tomar conta dos meninos, dava aula de reforço. Aí com muito tempo aí eu passei a ser a monitora da turma. E nós fomos contratadas para ensiná-los nas tarefas de casa, que era eles iam para a escola em um horário e voltava e ia para o Servir. Aí lá tinha alimentação, tinha essas oficinas, né? E também a gente ensinando dando a aula para eles fazerem as tarefas que traziam da escola. Nós éramos voluntários. A princípio, os funcionários eram só os cantineiros, né? As cantineiras. Agora nós éramos voluntários. Só que lá pelas tantas começou a aparecer um troquinho assim, uma compensação, uma gratificação. Eu acho que era da prefeitura, porque eles começaram a fazer pequenas gratificações para os monitores, porque realmente precisavam. Às vezes a gente ia de sandália havaiana e quebrava. Tinha dia que a gente não tinha nem a sandália havaiana. Eu sempre fico feliz, bem alegre quando eu lembro do meu trabalho no Servir. Foi um trabalho assim bastante recompensador, com os funcionários, professores todos, as crianças. A gente percebia assim, muita vontade de crescimento, de aprendizagem, alegria em estar juntos lá, né? Todo o trabalho nosso lá com as crianças, a nossa presença com as crianças era um lugar assim, de alegria, de felicidade, troca de experiência e tudo mais. E eles sentiam bem, os funcionários também. Era um lugar assim, uma segunda família para eles, para nós. Eu no Servir já tenho de aluno e, no caso, também funcionário, vamos colocar que eu tenho uns 30 anos de Servir. Hoje, o que eu sou, não que eu falo de financeiro estruturalmente, mas de cabeça, eu agradeço muito ao Servir. Porque quem está lá pensa bastante nessa parte psicológica do aluno. O que é educação, você
respeitar o seu pai e sua mãe, estudar bastante, porque com estudo é a base de tudo. Então, o Servir foca muito nessa parte educacional. Era mais filantrópico, né? Que a prefeitura ajudava, mas aquela ajuda que a gente tinha que estar com o chapéu lá todo mês. E aí tinha uma pessoa específica para ir atrás das empresas, daquelas outras pessoas. Para poder manter o Servir funcionando em si, a gente não estava recebendo salário. Como a rádio dava um trampolim para a gente, que a carga horária é pouca, aí a gente aproveitava o outro tempo nosso para nós fazer outros serviços, no caso, no comércio, para poder estar suprindo aquele salário que nós não estávamos recebendo no Servir. Houve muitas, assim, ajudas, né? Por exemplo, tinha a padaria que a gente recebeu, a padaria, tinha a Kombi para entregar os pães, tinha aqueles alemães que vinham sempre para ajudar na entidade nas férias, dando seu tempo, com a recreação, alimentação e tudo mais. E todas as pessoas que estavam sempre colaborando conosco, até os funcionários, pessoal ali das lojas, do armazém, com aquela padaria que eles colaboravam muito, o nosso padeiro Oscar, que ajudou muito na padaria, todos os funcionários, de modo especial, o pessoal que estava na admissão da entidade. Como tudo existe uma dificuldade, né? O Servir também teve suas dificuldades. Nos anos 90, 91, 92, o Servir conseguiu arrebanhar muitas crianças, né? Mas, em vista da dificuldade, foi decaindo. Essa instituição, ela foi criada, né, pela Irmã Vera e Comunidade Januarense, que a cada, eu acho que 3 ou 5 anos, é criada nova diretoria. Então, várias diretorias passaram durante esses anos, várias pessoas assumiram a diretoria. Ora as irmãs assumiam, ora era a comunidade, era o povo que assumia, as pessoas, os leigos que faziam parte dessa equipe. Então, foram vários anos de novas eleições, novas pessoas que assumiam a direção da instituição. E, infelizmente, o Servir já há algum tempo que não tem apoio. Isso aí não é algum tempo, não. É anos e anos que o Servir não tem apoio. E o Servir vai caminhando, está caminhando com as suas próprias pernas. E está difícil. Que uma instituição, ela tem toda uma organização que o governo exige, né? Para você se tornar uma instituição filantrópica, você também tem que cumprir com todos os registros, os projetos que são feitos, você tem que cumprir, prestar conta direitinho. Então, ao longo da história, muitas coisas aconteceram, a instituição conseguiu sim prestar contas, mas chegou um momento que muitas coisas não foram prestadas conta, projetos, foram feitos altíssimos projetos pelo governo, e aí não foram prestados conta, e não prestando conta, você vai gerar uma dívida, né? Então, a instituição, além de gerar dívida para o governo, a forma que o governo tem de cobrar que você pague essa dívida é retirando de você os registros, que são documentos importantíssimos, que para você conseguir qualquer projeto, você tem que apresentar esses documentos. Então, quando você virou empresa, aí quebrou. Eram recursos de doadores, né? Inclusive, os últimos anos que eu estava lá, a gente só conseguia manter porque a gente tinha um apoio da Alemanha, né? Dos padres missionários da Sagrada Família, e de um leigo lá da Alemanha que dava essa ajuda, e alguns apoios da prefeitura com funcionários, alguns projetos que a gente fazia. Hoje, os funcionários não estão mais com salário atrasado, as dívidas que o Servir tem para trás, já negociamos as dívidas, estamos pagando elas parceladas, estamos caminhando justamente para isso. É um pouco demorado o prazo para se organizar, mas para poder se organizar tem que ter um tempo. Se não tiver o tempo, e até então o recurso que entra é pouco.
muito pouco, que a rádio hoje o faturamento da rádio é pouco, que nós somos uma rádio comunitária, basicamente são apoio cultural, e o apoio cultural é para poder manter a rádio, mas o que acontecia? A gente migrava esse recurso para poder manter não só a rádio, mas com toda a instituição, só que porém faltava para um lado, né? As irmãs, elas seguraram aquele servir tanto até quando não deu mais. Enquanto não deu mais. Para quem conhece a história do servir, já começa a perceber a garra e a força das irmãs com a irmã Vera quando aqui chegou, que foi ela que fundou o servir. Estou aqui com a irmã Neuza Cardoso. Irmã, a partir desta data, as irmãs elas não têm mais vínculo com o servir durante todo esse período que o Servir teve em atividade. As irmãs, a partir de hoje, não tem mais esse vínculo. Explique isso um pouco para a comunidade. Com toda essa história, com todos os desafios que o Servir está, e também com os nossos desafios de não dar, nós somos um grupo menor de irmãs aqui em Minas, e com bastante dificuldade de assumir muitos campos de missão, e entendendo que ali era um desafio muito grande e impossível da gente dar continuidade. Isso aqui a gente pode estar contribuindo em outros espaços que nós podemos dar um pouco mais de nós, nas nossas condições, mas saímos também agradecidos, né, de ter podido ser esse sinal da providência de Deus durante esse tempo de 40 e tantos anos, ali junto à comunidade januarense na defesa da criança e do adolescente. O Servir não pôde mais trabalhar igual era antigamente, porque a Lei da Criança e Adolescente proíbe já a parte prática. No caso, seria só a parte teórica. E, no caso, a gente fomos nos adaptando. Como assim? Trabalhando com alguns cursos, tirando aqueles cursos que, no caso, teria a prática e passando para os cursos mais na base da teórica e também a parte também de informática. Ó que destino, né? Minha mãe trabalhou no Servir e depois, eu acho que eu estava com uns 20 e poucos anos e fui para o Servir como monitora de dança e teatro. Trabalhava com Newton, com Paula e Cleverson. Muito amor ao trabalho com as crianças e com os adolescentes, porque, assim, financeiramente era um salário para 3. Mas a gente fazia tudo com muito amor e com muito carinho. Então a gente tinha um grupo de teatro na Casa da Memória. Era um grupo bem conhecido, a gente apresentava em escolas, chegamos a apresentar até na Mostra Teatro de Montes Claros várias vezes. Aí um certo dia teve uma colega que trabalhava lá, né, uma colega chamada Charlane. A gente tinha uma lan house também, ela chegou na lan house e fez a proposta, que tinha o diretor-geral, que eu me lembro, não, foi o coordenador pedagógico, estava com a ideia de implantar o teatro lá no Servir, e foi fazer o convite pra gente. Aí a gente, de imediato, a gente aceitou, né? Aí eu não fui sozinho, foi uma turma de 3, foi eu, a Fabiola e o Cleverson. E foi assim que nós começamos o teatro lá no Servir. E aí, na terceira etapa que eu tava lá com a irmã Ilza, eu, Neila e Marcelo, a gente se dividia ali, aula de dança, artesanato, esportes, ajudar na alimentação. E o Servir marcou muito a minha vida, sabe? Muito, em todos os ambientes, porque antes eu ia pro Servir para visitar, na época da irmã Dilmar, brincar lá no espaço, e de repente eu me via ali, né, transformando vidas. Primeiros meses, aí eles tomaram gosto. Aí não teve jeito. A gente apresentou várias peças de teatro lá mesmo no Servir. A gente levava a comunidade, né, a sociedade, a gente levava as escolas para dentro do Servir. Hoje eu encontro com muitos dos meninos que eu coordenei, que eu conduzi. E, inclusive, quando eu chego no Xabá, lá na Galileia, no Caíque, na Quinta, eles me chamam de Joãozinho do Servir. Você viu aí como é que foi que a Pedrelina me abraçou aqui, Joãozinho, né? E para muitos eu ainda continuo sendo aquele Joãozinho do Servir, o coordenador, o monitor que estava com eles no dia a dia. Eu fico grato que hoje, onde eu passo, o professor, e aí, professor, e o teatro? Eu falei, eles param e dão um depoimento, olha,
O teatro mudou minha vida. Hoje, se eu sou o que eu sou hoje, é graças ao teatro. Então, assim, a preocupação maior de quem ministra o teatro, que é o meu caso, não é do aluno só aprender a fazer teatro, aprender a interpretar, não. Ele tem que levar para a vida, ele tem que levar para a profissão dele, ele tem que levar para aquilo que ele busca na vida. Felizmente, as pessoas tinham um preconceito muito grande com o Servi, né? Porque o Servi era lugar de menino pobre, preto, favelado, que não tinha oportunidades, né? E eu lembro que na época nós tínhamos uma turminha lá, creio que o Neuto vai lembrar que quando nós chegamos lá, os professores apelidavam eles de os renegados do inferno. Porque era uma turma de meninos que ninguém queria e eles não respeitavam ninguém. E quando eu cheguei lá, através da dança, eu consegui mudar isso. No primeiro dia que eu tava lá na oficina, um deles meteu o pé na minha porta e me mandou tomar naqueles lugares. Eu não revidei, não falei nada. Quando eu saí pro recreio, ele viu que eu fiquei assim, não falei nada. Aí ele falou assim, professora, desculpa e tal. Eu falei, só você me respeita, porque eu não tomo nos copos que você toma em casa. Eu tô aqui pra te ajudar, se você dificultar. Um belo dia, eu sentei com todos eles numa sala, falei, o que vocês querem? A gente quer dançar hip hop, mas ninguém aqui dá abertura pra gente. Eu falei, beleza, eu vou deixar vocês dançar hip hop. Vocês podem dançar hip hop aqui, hip hop em tudo quanto é lugar, mas nós vamos fazer um combinado. Eu não quero ninguém em droga, eu não quero ninguém na bandidagem, eu não quero ninguém desrespeitando ninguém aqui dentro. Se vocês manterem esse combinado, eu vou levar vocês pra se apresentar fora daqui. E o brilho no olhar desses meninos, quando eles tiveram a oportunidade de se apresentar na Santa Cruz, em pleno festejo, para a família, para a comunidade, representando o Servi, eles deixaram de ser os renegados do inferno. Olha, o projeto Jovem Locutor, a ideia não foi minha na época, né? Começou a partir desses eventos que a gente fazia para poder mostrar o que a gente estava realizando nas oficinas. Aí teve uma ideia na época, por que não a gente formar uma rádio ali com os alunos e os alunos mesmo estarem chamando as atrações, né? Eu me lembro que na época foi citado o nome de Rádio Primavera, porque a gente estava na época da primavera. Nós temos que descentralizar, sabe? Porque para muita gente, o que é bom, o espetáculo, a apresentação, a exibição do filme, o teatro, tem que acontecer no centro. Não. A gente tem que levar isso, como eu disse, que cultura é um gênero de primeira necessidade, para a periferia também, porque na periferia nós temos muita arte, nós temos muita cultura. Pena que não estão valorizados. Aí veio a ideia, a hora que eu vi aquele movimento lá, montou-se tipo uma rádio mesmo, uma cabine, escolheram lá 2 ou 3 alunos e alunas, e eles iam chamando as apresentações. Aí me bateu a ideia. Aí na época eu chamei o Chico Francisco, que era o presidente do Servi, eu falei, por que não se faz aqui um trabalho voltado para a rádio? Por que não se faz um trabalho de comunicação com esses meninos também? Tem uma rádio aqui, comunitária, e eles têm espaço para isso. Dos que mais se destacaram hoje, a gente tem o Saulo, que inclusive tem até o meu sobrenome, né? O Saulo Almeida. O Saulo, ele foi um dos primeiros alunos e foi o que mais chegava e perguntava, e queria, não vai sair a oficina do Jovem Locutor, não vai sair a oficina de locução? Eu falei, vai, Saulo, vai. Então ele começou lá com a gente, né? Começou, depois ele conseguiu alguns dias na semana para trabalhar na rádio, né? Já trabalhou, já era remunerado para aquilo ali, e mais na frente, aí a gente já não tinha mais o projeto, não tinha nada, mas eu fiquei sabendo que ele estava cursando o curso de jornalismo em Montes Claros. Encontrei com ele, falou, Saulo, é isso aí, você gosta, você tem que ir atrás e tem que profissionalizar mesmo, né? E concluiu o curso, hoje ele é jornalista, né? Hoje é jornalista, está começando. Por isso, o que aconteceu? Saiu muitos profissionais de lá do Servi. E muitos grandes mesmo. Então, o que acontece? O Servi é isso, é crescimento. Então, a gente quer que o Servi continue, que tenha apoio da sociedade,
como se diz, das nossas políticas e para ter mais crescimento. Você vê que hoje eu fico olhando, tem brincadeiras que eu brinquei que se eu falasse para Lucas, que eu tenho um filho hoje de 25 anos. Lucas, eu brinquei disso, daquilo. Mãe, o que é isso? Desconhece, né? Entendeu? Então, assim, o Servir, Leice, foi assim... É um condutor de formação. Eu posso falar para vocês com todo carinho e respeito. De caráter, de personalidade, de respeito e de valores. Então eu penso que o Servir, ele transformou vidas dos alunos, transformou a vida da gente que estava ali, sabe? Às vezes como oficineiro, mas era pai, mãe, psicólogo, sabe? O Servir faz falta. Faz falta, não tem outra palavra pra gente falar, não. Mesmo sem ter condições. E a gratificação maior é essa dos alunos, né? Os alunos que lá passaram, das crianças e adolescentes que por lá passaram e que a gente vê que hoje estão galgando aí um caminho bem diferente daqueles que aquela sociedade marginalizada oferecia. Muito bom eu ter feito parte da criação do Servir, porque saiu do ideal de ajudar, de ser solidária com aquelas crianças e com as mães dessas crianças. É necessário, né, valorizar os projetos sociais que estão aí nas comunidades. A gente viu ontem uma primeira medalha de olímpica, um grupo da ginástica artística feminina do Brasil, não foi? A chefe, a The Queen, a rainha daquela equipe, ela vem de um projeto social que é a Rebeca Andrade. A valorização das periferias. E os governos têm que entender que cuidar da periferia, investir na periferia, não é gasto. É investimento. É de cuidar da periferia. Os projetos sociais estão aí para isso. E as pessoas que normalmente fazem projeto social foi quem foi socorrido por eles. Que elas possam aprender o valor que elas têm como ser humano, como gente. E que elas possam ser bons cidadãos, boas cidadãs. E que elas possam contribuir para a sociedade. Que elas possam valorizar a vida, a saúde, a família. Valorizar tudo que elas têm. Tudo que Deus tem dado a cada um de nós. Para mim, o legado que a irmã Vera deixa é um legado de compaixão, de amor à humanidade, compaixão, de poder sofrer com, de estar com aquele que é mais sofrido na sua dignidade. Né? Continuo sendo um menino do Servir, não tem jeito, não, sempre você. Ainda mais lembrando, que eu tenho as lembranças da irmã Vera, né? Ela tá corrigindo a gente, né? Sempre corrigindo para o bem, sempre para o bem, né? É maravilhosa. A lembrança e você menino sempre do Servir. Eu sou bem do Servir, nunca saí do Servir. Com o maior orgulho. Eu sou maravilhosamente uma menina do Servir. A sopa com pão, não tem como esquecer. Sempre serei um menino do Servir. Sempre. E eu garanto que Genelis Marques de Deus também se sente um menino do Servir. Que Silvino Silva Santos, Gonçalo Santos também se sente um menino do Servir. Que Raimundo Neves também se sente um menino do Servir. Que Jurandir Soares também se sente ainda um menino do Servir. A gente envelhece, mas continua menino do Servir.